Olá, sejam bem-vindos ao Check-up Saúde. Eu sou Alice Sarcinelli e essa é a sua conexão com os maiores especialistas em saúde do Espírito Santo. O nosso tema de hoje, gente, é de extrema importância porque ele é a primeira causa de morte no mundo, que são as doenças cardiovasculares. Acho que todo mundo já ouviu uma receita para lidar com a prevenção das doenças cardiovasculares, principalmente ligadas a fazer exercícios físicos, ter uma boa alimentação, mas recentemente teve um caso de um empresário atleta que infartou após fazer uma atividade física intensa. Então, em que medida que o exercício físico ajuda e em que medida ele atrapalha, assim como a alimentação? Para tirar todas as dúvidas, nós temos aqui no estúdio hoje duas especialistas. Sejam bem-vindas, doutora Tatiane Emerick, que é cardiologista, e Natália Lima, que é nutricionista. Obrigada, Alice, pelo convite, tá? Muito obrigada, Alice, pelo convite. Conta pra gente, doutora Tatiane, para começar, explica o que são essas doenças cardiovasculares, porque não é uma doença só, né? Então, quando a gente fala de doenças cardiovasculares como a primeira causa de morte no mundo, de que doenças nós estamos falando? As doenças cardiovasculares são todas as doenças que envolvem o coração e todos os vasos que a gente tem, o sistema circulatório. E não é só no mundo, no Brasil a gente segue isso também. No Brasil, a nossa principal causa de morte são as doenças cardiovasculares. Só esse ano a gente tem o cardiômetro que mede esses eventos aqui no país e a gente já ultrapassou mais de 350 mil mortes por doença cardiovascular no Brasil esse ano. E quais são os fatores de risco realmente para essas doenças? A gente tem vários fatores de risco. A gente tem hipertensão, diabetes, colesterol alto, a insônia, que seria a apneia do sono relacionado, a má alimentação, o sedentarismo, tabagismo. Então, não é um fator de risco. A gente tem que associar vários fatores de risco. E aí, se eu me enquadro, em uma pessoa com diversos fatores de risco, eu posso desconfiar que eu tenho uma doença cardiovascular através de que sintomas que vão aparecendo no meu dia a dia? Pode separar de acordo com as doenças também principais? Então, Alice, assim, a gente tem que ter cuidado quando a gente vai falar de prevenção cardiovascular, porque muitas vezes o que a gente apresenta como sinal e sintoma já é aquela doença avançada. Então, a gente tem que fazer a prevenção bem antes, às vezes, desses sinais e sintomas aparecerem. Por isso que é tão importante a gente estar fazendo um check-up. Por exemplo, a hipertensão arterial. Muitas vezes a pessoa é hipertensa e não sabe se é hipertensa. É silenciosa, a gente fala que ela é silenciosa e muitas vezes traiçoeira, porque ela pode aparecer já num evento, fazendo um AVC, tendo um infarto. Então, se a pessoa nunca aferiu a pressão na vida, como é que ela vai saber se é hipertensa se ela não sente nada? Então, o fato de você não sentir nada não quer dizer que você é saudável. Então, o primeiro alerta vem aí, em relação à hipertensão. Outra coisa é o colesterol alto. Você sente o colesterol alto? Não, você não sente o colesterol alto. Se você não dosa no sangue, você nunca vai saber que seu colesterol é alto. E o colesterol alto é um grande vilão para as doenças do coração, porque ele é que vai fazer aquela obstrução das artérias que a gente tanto fala. Então, tem sinais que a gente vai ter, como dor no peito, falta de ar, uma força que perde num braço, pensando num AVC, uma tontura a mais. Tudo isso são sinais que vão ligar o alerta pra gente que está acontecendo já um evento, que eu já estou tendo uma doença cardiovascular. Mas a prevenção vem bem antes disso acontecer. Então, é importante sim a gente estar em alerta, fazendo esse check-up, dosando uma glicemia, por exemplo. Quantas vezes a pessoa descobre diabetes numa consulta de rotina? Porque não sente nada, não liga o fato dela estar com mais sede, dela estar indo mais ao banheiro, ao fato de ser diabética. Ela já absorve aquilo no dia a dia dela e não faz esse alerta. Então, é importante demais a gente estar fazendo esse check-up, essa avaliação, antes mesmo de sentir alguma coisa, não esperar esse sinal, porque muitos desses fatores de risco, eles são silenciosos. É claro que tem uns que estão estampados. Se eu fumo, eu estou com um fator de risco que está ali estampado. Se eu sou sedentário, se eu sou obeso, são fatores de risco muito fáceis de se identificar, mas tem outros que nem tanto, por causa do silêncio que eles aparecem. Sim, gente, toda unidade de saúde do SUS, ela está preparada para lidar com essa prevenção.
e para o tratamento da hipertensão e do diabetes. É o programa de Hiperdia, que está disponível em todos os bairros. Não deixe de procurar para prevenção, como a doutora Tatiane trouxe para a gente. Mas vamos sentir na pele, a gente estava falando, né, como que eu vou diagnosticar, como é que eu vou saber que aquele sintoma merece preocupação, como que eu desconfio, por exemplo, que eu estou infartando. Nosso ouvinte, ele traz o relato dele e é uma história curiosa que eu queria depois que a doutora Tatiane comentasse. Olá, eu sou o seminarista Leonardo, sou natural de Alfredo Chaves, tenho 25 anos de idade, mas moro aqui no Seminário Nossa Senhora da Penha, em Vitória, onde eu estudo para ser padre. Então, em maio desse ano, no finalzinho de maio, eu senti uma forte dor no peito, do lado esquerdo, uma dor também no braço esquerdo e uma leve dormência na mão esquerda. Fui então atendido no PA da Praia do Suá, onde aqui eu moro, e ali então tive meu primeiro contato médico e também meus primeiros exames. Ali eu fiz o exame de sangue, onde deu alteração na enzima do coração, que segundo o médico é liberado quando o coração está infartando. E também fiz o eletro do coração, onde deu normal, né, sem nenhuma alteração, e a pressão arterial também sem nenhuma alteração. Acontece que com esse exame dando alteração muito grande, eu fui internado então no Hospital das Clínicas, em Vitória. Fui levado pelo SAMU, ali também fui bem atendido e passei por um processo de cateterismo, onde eu tive que fazer para ver o que eu realmente tinha, porque o eco também que eu fiz lá também não deu alteração. E como eu era monitorado 24 horas, também não deu alteração, nem no eletro também novamente, nem na pressão arterial, sem nada de alteração. Então, no cateterismo foi identificada uma inflamação, uma infecção no meu coração, onde inchou o miocárdio. Então, o médico disse que eu tenho miocardite viral, causado por um vírus, não se sabe ainda o vírus, mas que o meu tratamento está sendo tomar o metoprolol e não fazer esforço muito grande, né? Nada de fazer atividade física, corrida, essas coisas por enquanto até em novembro. Estou sendo acompanhado pelo doutor Leandro Rua Ribeiro e sigo as suas orientações, mas basicamente foi isso, né? Fui internado com sintoma de infarto, uma dor muito forte que hoje eu já não sinto mais. E o procedimento foi o cateterismo para identificar então o que eu tinha, e foi identificado então a miocardite viral, tá bom? Um abraço para todos vocês, Deus abençoe a todos. Doutora Tatiane, então é isso, a gente pode ter doenças virais acometendo o coração e gerando uma doença cardiovascular? Pode, Alice. Isso que ele teve é chamado de miocardite. É uma inflamação do músculo do coração. E realmente altera essas enzimas no sangue que lembram a gente do infarto, mas que não é um infarto de fato. Porque o infarto a gente tem que ter uma obstrução, tem que parar a circulação de sangue numa área do coração. E a miocardite é realmente o que ele descreveu, uma inflamação. A gente diagnostica a miocardite, ele acabou fazendo o cateterismo, mas muitas vezes não é nem necessário chegar lá. A gente pode fazer pelo ecocardiograma, que no caso dele deu normal, mas tem a ressonância do coração também, que mostra pra gente bem claro a miocardite, que é essa inflamação. O tratamento é realmente o uso de anti-inflamatórios. No caso dele, ele está com uma medicação específica para o coração que pode ser necessário por conta de arritmias que essa inflamação pode causar, mas ele está bem encaminhado, está bem tratado. Isso me fez lembrar também a questão do Covid, né? A gente viu notícia bastante de Covid relacionada à doença cardiovascular, Covid que é causado por um vírus, do coronavírus. Como é que foi o impacto no Covid do vírus, do coronavírus nas doenças cardiovasculares? Eu acho que a miocardite ela até ficou famosa na população por conta do Covid. Ninguém nunca tinha ouvido falar e a gente recebeu pacientes no consultório preocupados de estarem com miocardite exatamente por conta da pandemia. Porque a gente teve sim um aumento, é óbvio que não foi todo mundo, mas tinha sim um aumento da miocardite relacionada ao vírus.
O vírus, ele inflama realmente a musculatura do coração e pode levar até uma insuficiência cardíaca em casos graves. Então, não é uma doença para ser deixada de lado. Se você tem sintoma e está tendo uma infecção viral, você tem que realmente procurar se você não está apresentando um quadro assim. No Covid, a gente aumentou muito isso, e não só em relação à miocardite, mas a gente também percebeu alguns casos de infarto relacionado ao Covid, porque a gente sabe que o Covid ele aumenta a formação de coágulos. Então, a gente podia ter obstrução da coronária, que é onde passa o sangue para o coração, por coágulos por conta do Covid. Então, aumentou também a incidência de infarto durante o Covid. E aí as pessoas também relacionaram algumas doenças cardíacas com as vacinas, né? Depois teve essa questão. Teve, Alice. A gente tem descrito, sim, em literatura, né? Algum efeito colateral, mas que é raríssimo. A gente tem que deixar isso muito claro. A vacinação, ela é segura. Qualquer vacina que a gente utiliza, ela tem a possibilidade de efeito. Qualquer uma delas. COVID, não são vacinas que a gente utiliza há anos. Que a gente toma desde o dia que a gente nasce. Chega lá uma enfermeira dentro do berçário e aplica as primeiras vacinas. E todas elas podem ter, sim, algum efeito. Mas como a gente estava numa pandemia, isso tudo chamou muita atenção, acabou que a gente teve essa relação mais próxima. Mas fiquem tranquilos que a vacinação ela é realmente segura, independente de qual for ela. E quem teve Covid e hoje tem algum sintoma cardíaco, deve procurar um médico? Qual que é o alerta para quem teve Covid e desconfia que teve algo cardíaco? Um cansaço maior do que o normal. Você fazia uma atividade física com segurança e passa a não fazer mais, aquele cansaço está exacerbado. A dor no peito, como ele apresentou, o fato de você ter um desconforto, uma dor, não chega a ser uma dor forte às vezes, mas já é um alerta. A aceleração do coração, as pessoas desenvolveram arritmias por conta do Covid também. E a alteração de pressão, a gente também viu muito isso, alteração de pressão durante a pandemia. Então são sinais que você tem que falar, opa, peraí, será que eu não fiquei com alguma sequela cardíaca do Covid? E a gente tem como avaliar isso. Com o cardiologista. Com um cardiologista. Doutora Tatiane, a gente teve caso recente na mídia, né, de um empresário, atleta, que faleceu depois de uma atividade intensa por infarto, infartou. E aí fica essa dúvida que eu trouxe na abertura do programa. Até em que medida que o exercício físico, ele é protetor, ele é uma maneira de prevenção para esse tipo de doença do coração e em que ponto ele acaba prejudicando e pode realmente levar a um evento como um infarto, por exemplo? Alice, em relação ao empresário, a gente sabia que ele tinha uma doença estrutural, né? Então, assim, quando você tem um coração que já não é normal, você precisa ser muito bem avaliado para realmente fazer uma atividade física, ainda mais uma atividade física intensa, competitiva. A principal causa de morte súbita em atletas jovens é uma doença que a gente chama de miocardiopatia hipertrófica. É um coração que é espesso, como se ele fosse realmente grosso. E aquilo ali, ele causa mais arritmias. Então, a pessoa acaba tendo a morte súbita por culpa disso. Então, assim, a atividade física, a gente fala que ela tem uma curva em U. Se você é sedentária, né, você está no alto risco, mas se você está no extremo da atividade física, você também aumenta o risco. Então, o ideal é uma atividade física realmente saudável. Se você vai virar um competidor, um atleta, você tem que realmente acompanhar. Qualquer pessoa que vai fazer a atividade física, ela primeiro precisa estar fazendo uma avaliação, mesmo que seja amador. Porque tem várias doenças do coração que a gente diagnostica porque tem uma história de família, porque faz um eletrocardiograma, que é um exame simples e tem um alerta, porque na conversa desconfia de algum sintoma. Então, tem como a gente fazer várias formas de prevenção. Então, não faça nenhuma atividade física, principalmente competitiva, extenuante, sem saber se você está bem. Como eu disse antes, não quer dizer que você não sente nada, que você é saudável. E aí as crianças, elas podem passar só por um pediatra ou tem que também, antes de uma atividade física, procurar um cardiologista? Quando que a gente deve levar uma criança ao cardiologista? Em geral, quem encaminha é o pediatra, tá, Alice? A não ser assim, a família mesmo às vezes leva por conta de ser uma atleta, uma criança que vai virar uma atleta. E aí eles geralmente já levam direto no cardiologista. Mas quem na maioria das vezes encaminha é o pediatra. Ele desconfia que tem um sopro, ele desconfia que aquela criança está queixando de muito cansaço quando está fazendo educação física da escola e ele acaba encaminhando. Ou a própria criança às vezes queixa, tem dor quando vai fazer esforço, não acompanha os coleguinhas na hora de fazer uma atividade física comum
e aí a família desconfia. Está destoando da normalidade, né? Exatamente. E quando você tem histórico familiar, isso é super importante. Tem histórico familiar de morte súbita na família, não espera, faz o check-up independente da idade. Acompanha essa pessoa. Natália, e vamos falar um pouquinho de nutrição, da alimentação. É verdade, a gente pode ter uma dieta que ajuda a prevenir esse tipo de doença do coração, as doenças cardiovasculares? Sim, é verdade, Alice. O que acontece? A gente pede sempre para focar nos alimentos naturais. Frutas, cereais, oleaginosas, verduras, sempre focando nesses alimentos. Porque além deles ajudarem a te manter saciado, eles ajudam na absorção de todos os nutrientes que você precisa dentro do organismo. Então, sempre focando nessas variedades naturais e sempre comendo bastante fibra. A gente fala muito de fibra porque ajuda muito, né? E além de tudo, vai te manter saciado, auxilia no emagrecimento, consecutivamente também ajuda nas questões cardiovasculares. Sempre evitando o consumo de sal. Muito sal faz muito mal também. A gente tem que fazer o controle. Deixar o cigarro de lado para quem fuma, deixar o cigarro de lado. Cigarro eletrônico agora também, né? Por favor, é bem pior do que um cigarro normal, então também tem que descartar. A gente tem que estar sempre ligado nisso, porque também vai fazer mal pra gente. Questão de cervejas, bebidas alcoólicas também influencia bastante, então seria bom diminuir. A gente não fala em cortar, porque acaba sendo muito extremo. Então, assim, diminuir, beber de vez em quando para poder, né, continuar a sua rotina ali, mas sempre focando nesses alimentos e evitando essas coisas também gordurosas, enlatados, embutidos, frituras também e carnes muito gordurosas, como a picanha, maminha, que também eleva um pouco do colesterol, que também atrapalha um pouco nisso tudo, também na absorção. A gente convidou uma outra nutricionista, a Jéssica Gouveia, para dar um pouquinho mais de dica para a gente de exemplo desses alimentos. Vamos ver o que ela traz aí para proteger o nosso coração. Olá, doutora Alice e a todos. Meu nome é Jéssica, sou nutricionista e vim falar um pouquinho sobre alimentação e doenças cardiovasculares. É fundamental que hábitos alimentares saudáveis sejam estimulados e ensinados já desde os primeiros anos de vida para prevenir o desenvolvimento dessas e de outras doenças no futuro. No geral, uma prática de atividade física e uma alimentação equilibrada, hábitos de vida saudáveis são fortes aliados no tratamento e prevenção dessa doença. Assim como uma dieta com redução de sódio, presente aí no sal de cozinha em grande quantidade nos alimentos industrializados, que devem ser evitados, mas quando consumidos, é importante fazer escolhas melhores entre eles, ler o rótulo dos alimentos, saber a quantidade de cada ingrediente, a quantidade de carboidratos simples, de açúcares, porque esses fazem o aumento das taxas de triglicerídeos no sangue. Também é importante um controle no consumo de gordura, evitando as gorduras saturadas, que são as de origem animal, as carnes gordas, queijos muito amarelos, leites e derivados integrais, e priorizando as gorduras boas, as mono e poliinsaturadas, presentes aí no azeite de oliva extra virgem, no abacate, na linhaça, nas sementes, nas castanhas. É importante também manter o consumo de alguns alimentos, como as crucíferas, couve, couve-flor, nabo, repolho, além de alimentos ricos em fibras solúveis, como a aveia, a chia, a linhaça, como alimentos também ricos em ômega 3, em nitrito, nitrato, assim como a beterraba, a cenoura, o nabo. Alimentos também ricos em potássio e magnésio são importantes, como o espinafre, feijão, cacau, além de ter uma alimentação anti-inflamatória, de caráter anti-inflamatório e rica em alimentos antioxidantes, porque eles vão fazer o controle das taxas oxidadas de colesterol no sangue. Ou seja, ter uma alimentação baseada em alimentos in natura ou minimamente processados, os grãos, sementes, frutas, verduras, cereais, é o mais natural possível, ou seja, comer comida de verdade. Essas são apenas algumas dicas, mas é importante que cada um procure um acompanhamento nutricional, porque ele vai trabalhar de forma individualizada, de acordo com a necessidade de cada um.
E aqui pensando, né? As mães piram, né? Ouvindo isso aí, a gente fala, ai, meu sonho, conseguir implementar essa dieta lá em casa, colocar as crianças para se alimentarem também nessa diversidade, já que é tão importante a prevenção desde cedo. Natália, como que a gente pode prevenir isso em criança que às vezes tem um paladar mais seletivo, né? E a gente, na verdade, quer que eles estejam ali na curva peso-altura legal. Qual a sua dica aí para lidar com essa variedade, essa necessidade de alimentos saudáveis para criança? Então, em questão de ingestão dos alimentos, a gente foca, igual eu te falei, em questão dos adultos, nas verduras, leguminosas, só que a gente pede para que os nenéns, né, que estão aumentando até 6 meses, comam diariamente 3 vezes, né, na semana, no dia pelo menos, verduras. Para os que já desmamaram 5 vezes no dia, a gente sempre pede para variar. E bater no liquidificador algumas verduras com algumas carnes que são um pouco mais duras e mais difíceis para eles ingerirem. Assim fica melhor. Assim eles não menos ficam, difícil. O que é isso que eu tô comendo? Eu não vou comer isso. Essa cor é muito estranha. Então, assim, criança tem muito isso. Então, quanto mais colorido o prato, quanto mais diversidade, mais a criança vai querer se interessar sobre aquilo ali e querer comer. Então, é bom bater alguns alimentos que são um pouco mais duros, com as fibras também, que estão ali no meio, que às vezes não agrada muito ao paladar da criança, e bater junto com as carnes que são mais duras. Perfeito. Gente, aqui a gente também tem um compromisso com a saúde pública e quem mais pode te ajudar no caso de dúvida de um infarto do miocárdio é o SAMU. Então, se você quer entender um pouquinho sobre o que fazer naquela hora do desespero, é para o 192 que você deve ligar. A gente trouxe um profissional da saúde para explicar sobre os primeiros socorros frente a uma suspeita de infarto. Olá, boa tarde a todos. Eu me chamo Walter Filho, sou enfermeiro assistencial, sou mestrando em Ciências Fisiológicas pela Universidade Federal do Espírito Santo, né, e atuo também como professor voluntário das escolas da rede Grau Técnico. Eu estou aqui para falar um pouco com vocês sobre um problema de saúde mundial, né, que segundo a OMS nos últimos 20 anos cresceu de maneira importante no mundo inteiro, que são as doenças cardiovasculares. No Brasil não tem sido diferente, esses casos também vêm aumentando. E eu quero trazer um pouco para vocês aqui de informação a respeito de como a gente deve agir, né, como identificar, né, um possível quadro de uma pessoa, um ente querido nosso, ou até mesmo um desconhecido na rua, apresentando um quadro, por exemplo, de um infarto agudo do miocárdio, que é uma das complicações, né, mais importantes das doenças cardiovasculares. Então, se você se deparar com uma pessoa na rua se queixando de uma dor muito forte na região central do peito, se essa dor se irradia para o lado esquerdo do corpo, além disso, se ela apresenta dores de cabeça muito fortes, né, náuseas e vômitos, é importante a gente imediatamente chamar o nosso serviço de urgência e emergência, que é o SAMU 192. Além disso, a gente precisa levar essa pessoa, né, ela fazendo o mínimo de esforço possível para um lugar confortável, né, abrir roupas que estejam talvez muito apertadas, fazer com que ela precise se esforçar o mínimo possível para se manter respirando e com batimentos cardíacos. Por quê? Porque isso diminui a demanda de trabalho do coração e pode evitar agravamentos, né, de um quadro de infarto agudo do miocárdio. Além disso, né, a pessoa que estiver provendo esse socorro precisa monitorar os sinais vitais, né, como, por exemplo, verificar se essa pessoa tem batimentos cardíacos, se ela está respirando, verificar se ela está lúcida e orientada, né? Verificar o estado de consciência dela e ir monitorando, e qualquer agravamento, né, a gente avisa para o serviço de urgência que essa pessoa teve uma mudança no quadro dela, né? São passos, né, que parecem simples, mas que são de grande importância. Realmente são passos simples, mas que podem salvar a vida de muitas pessoas, de um ente querido seu, de algum colega de trabalho ou de qualquer outra pessoa desconhecida na rua. Então eu espero que vocês tenham adquirido um pouquinho de conhecimento comigo. Fico honrado pelo convite, agradeço e coloco-me à disposição para ajudas futuras. Obrigado e boa tarde. Gente, apesar da informação, se na hora der um branco, não esqueça, é para o 192 que a gente deve ligar. Esse foi o Check-up Saúde dessa semana. Agradeço muito, Natália, a doutora Tatiane, pela presença de vocês. Obrigada, Alice, pelo convite mais uma vez. Siga a nossa coluna no Vida Saudável e meu contato de rede social é @TatianeEmerick.
Obrigada, Alice, mais uma vez. E eu vou deixar meu Instagram para qualquer dúvida, que é nutri.natbarbosa. Esse foi o Check-up Saúde de hoje. Até semana que vem.